Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Jacinto Machado, declaro aberta esta sessão extraordinária da Câmara de Vereadores. Determino ao secretário-geral que proceda a leitura da ata da sessão anterior de caráter ordinária, realizada no último dia 11 de dezembro do corrente ano. Ata da 48ª sessão de caráter ordinária da Câmara Municipal de Jacinto Machado. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2017, se reunir na cidade de Jacinto Machado, nas dependências da sede do Poder Legislativo Municipal, sobre o vereador Valdir Trombim, Democratas, 19 horas e 13 minutos, vereadores Eliseu Lourenço Lande de Borba, PMDB, Rosângela Ferreira, PMDB, Encio José Reco, PMDB, José Francisco de Aguiar, PP, José Talal, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, Moacir Candioto, PP, Zelito Paganini, PMDB, para a realização da 48ª sessão de caráter ordinária, a que se refere à primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Jacinto Machado, quadrênio 2017-2020, para tratar os assuntos constantes da pauta desta sessão ordinária. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse: havendo quórum regimental sob proteção de Deus e em nome do povo de Jacinto Machado, declara aberta esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse: autoriza a leitura dada da sessão anterior de caráter ordinária, realizada no dia 4 de dezembro do corrente ano. Esta ata foi lida e aprovada por unanimidade, sendo depois assinada pelo presidente e pela primeira secretária da mesa diretora. O presidente vereador Valdir Trombim, Democratas, disse: com o expediente da sessão ordinária, os seguintes documentos recebidos, na qual determina o secretário-geral que proceda a leitura, sendo do chefe do Executivo Municipal, mensagem número 37 de 2017, de 11 de dezembro do corrente ano, protocolo número 134 de 2017, de 11 de dezembro, em que o prefeito de Jacinto Machado encaminha o projeto de lei número 36, de 11 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de recursos pelo município a instituições privadas das providências. Ofício número 390 de 2017, de 8 de dezembro do corrente ano, protocolo número 131 de 2017, de 11 de dezembro, em que o prefeito de Jacinto Machado encaminha para o conhecimento da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, conforme expõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 829 de 2016, cópia da prestação de contas referente à 9ª parcela do convênio número 1 de 2017, firmado entre o município do Hospital São Roque, no valor de R$ 20.833,33. Da mesa diretora, vereadores, nada consta para ser lido. De diversos, ofício número 45 de 2017, de 30 de novembro do corrente ano, protocolo número 132 de 2017, de 11 de dezembro, em que a superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado da Saúde, Graciela Benhauser, acusa o recebimento de ofício número 109 de 2017 da Câmara de Vereadores de Jacinto Machado, em que solicita a instalação de uma unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, UNACOM, no município de Araranguá, ao mesmo tempo que encaminha para conhecimento o quadro do parecer número 338 de 2017 da Gerência de Planejamento do SUS, que informa, com base nos parâmetros atuais, que não cabe a instalação de um serviço de oncologia na região de saúde do extremo sul catarinense. Convida a equipe do Escritório Municipal da EPAG de Jacinto Machado para participar da reunião de sede para a apresentação das ações de trabalho desenvolvidas pela equipe local no ano de 2017, a se realizar no dia 11 de dezembro do corrente ano, às 20 horas, na dependência da Câmara de Vereadores. O presidente vereador Valdir Trombim, Democrata, disse: nada mais consta para o expediente da sessão. Nesse momento, passamos ao grande expediente, na qual consta a palavra aos vereadores interessados no uso da tribuna. Consta a palavra aos vereadores. Registro fizeram da palavra na tribuna os vereadores José Francisco de Aguiar, PP, Maria Terezinha Marcon Zanata, PP, sem que as declarações foram gravadas, depois copiadas em mídia digital e equivalência legal dessa Casa Legislativa. O presidente vereador Valdir Trombim, Democrata, disse: não havendo mais nenhum vereador que se manifeste para o uso da palavra na tribuna, declara encerrado o tempo destinado à palavra livre, conforme consta da pauta desta sessão ordinária. Passamos a tratar da seguinte ordem do dia: discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 32, de 24 de novembro de 2017, que autoriza o Executivo a suplementar o orçamento da Prefeitura Municipal do exercício 2017 por conta de transposição orçamentária, no valor de R$ 244 mil para atender despesas de diversas secretarias municipais, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33, 24 de novembro de 2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar o orçamento da Prefeitura Municipal no exercício 2017, por conta do provável excesso de arrecadação do exercício em curso, no valor de R$ 102.857, para atender despesas de educação, cultura e esportes, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 34, de 24 de novembro de 2017, que autoriza o chefe do Executivo
a suplementar orçamento do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2017 por conta de transposição orçamentária no valor total de R$ 243 mil para atender a despesa do Fundo Municipal de Saúde, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 35, de 24 de novembro de 2017, que cria nova classificação orçamentária, modalidade de aplicação e fontes de recursos, abre crédito suplementar ao orçamento da Prefeitura Municipal, por conta de transposição orçamentária no valor de R$ 36.509,92, para atender despesas do Serviço Municipal de Obras e Serviços Públicos, que foi aprovado por unanimidade. O presidente vereador Valdir Trombim Democratas disse, com mais nada consta na ordem do dia e nada mais havendo tratar nessa sessão ordinária, na qual convoca os vereadores para uma sessão extraordinária no dia 18 de dezembro do corrente ano, segunda-feira, às 19 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: discussão e votação em primeiro turno, do projeto de lei número 27, de 25 de novembro de 2017. Ato contínuo, o presidente vereador Valdir Trombim disse: gostaria de solicitar aos vereadores que permaneçam em plenário para em seguida participarmos da reunião de sede para apresentação das ações de trabalho desenvolvidas pela equipe do escritório local da EPAGRE do ano de 2017, conforme o convite lido no expediente dessa sessão. Está encerrada a sessão de caráter ordinário, a plenária Vila Bonifácio Bratti, 11 de dezembro de 2017, 58 anos de instalação da Câmara de Vereadores. Em discussão, ata, senhores vereadores? Nada a discutir, eu coloco em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Como nada consta no expediente, concedo a palavra livre aos vereadores interessados em fazer o uso na tribuna, pelo tempo regimental de 8 minutos, sendo que as manifestações devem ser exclusivamente sobre a pauta da convocação desta sessão extraordinária. José Francisco de Aguiar vai fazer uso da palavra. Obrigado a Deus por nos dar essa oportunidade, cumprimentar o nosso presidente, as vereadoras, vereadores, todos vocês, o nosso sempre vereador Marco Ferreira, Marcão, vereador também, nosso amigo, sempre esqueço o nome, e os demais, né, funcionários desta casa, e aquelas pessoas que nos ouvem na internet, a menina ali que é filha do Endes, né? Então, que Deus abençoe, né, a todos que estamos aqui, aquelas pessoas que nos ouvem. Como hoje é sobre só pautado sobre essa lei do 27, né, 027, que estima as receitas e fixa as despesas, né, do nosso município. Eu quero só fazer um pequeno comentário, por isso eu subi aqui para dizer sobre o artigo 11, que sempre me chamou a atenção. Nós já debatemos ali na mesa, debatemos aqui, em outros lugares, conversamos entre amigos, que me deixa um pouco perplexo da situação de que, na gestão passada, a gente debateu sobre isso, e essa lei que entrou aqui, entrou aqui nessa casa, para que fosse diminuído a 15%, porque isso aí seria deliberar muita autonomia ao prefeito, e ele teria autonomia de fazer coisas que não devia, e politicagem, então não seria muito bom. Então era bom que os vereadores tivessem também, né, caso tivesse assim, a mais, um superávit a mais do orçamento, para o vereador decidir, que viesse para essa casa. Aí conversamos, né, aquela vez né, os vereadores do PMDB estavam, na maioria, com o Vanusa, que era o nosso presidente, e nós também conversando, e acabaram nos convencendo, presidente, que realmente seria bom nós fazer isso, né? E a gente, que era a situação, acabamos concordando que ficasse assim. Agora, depois de ainda, né, o vereador José Talau ainda disse, um dia vocês vão estar aqui na maioria, vão achar que isso é pouco. Nós conversamos ali, né, debatemos muito ali. Aí, nós conversamos, debatemos sobre isso e falamos, não, então, né,
se é que é bom e nós queremos melhor para o povo, tinha os vereadores que tinham mais bagagem aqui dentro, né, com bastante tempo de casa, ficou, então, concordado que fosse 15%, e deu até alguns comentários, assim, assado, e ficou outro por ali. Agora, né, aconteceu exatamente aquilo, né? A oposição virou situação, né? Não é vocês, vereadores, que estão aqui, que não estavam aqui, até já comentamos, né, sobre isso, comentamos ali com o Edson, e daí nós, né, aí ficamos numa sinuca de bico, como se diz, né? O ano passado, com a situação, não deu, não concordamos que seria bom. Agora, com a oposição, nós ficamos sem saber não. A gente já decidiu o que é que vamos fazer, né? Mas eu quero dizer que, né, estamos fazendo isso, né? O nosso assessor, né, daqui, líder da bancada, assessor não, o líder da bancada, o Zé, nós conversando com a dona Terezinha e o Moacir, nós vamos concordar, deliberando autonomia, né, ao nosso prefeito, para que ele venha ter essa autonomia, que hoje é 50%, voltou a 50%, no outro era 15%, porque o prefeito tem muito, pode fazer, né, alguma falcatrua de superfaturamento numa licitação, e assim, 15%, ele não teria muita autonomia. E agora, né, voltou com essa lei 027, a ele ter 50% de uma licitação, para, né, aumentar essa licitação. Então, eu fico perplexo, eu quero dizer àquelas pessoas que também nos ouvem, né, nós estamos fazendo, porque nós temos também que, como nós já conversamos, né, deixar que o prefeito tenha essa autonomia. Se agora, a gente também pode mudar de opinião, né, como o Tiririca mudou de opinião lá e fez, então, nós aqui também não somos o dono da verdade. Quem sabe fica melhor. Posso uma palavrinha? Pode. Então, mas é que a gente achou muito errado o que foi feito naquele dia, porque se chama isso politicagem. Isso eu entendo bem certinho para isso. E nós não vamos copiar coisas que é feita que nós achamos que estava errado. Então, eu acho que com toda clareza, seria melhor nós votar até a favor, para nós mostrar que nós não somos igual. Não vocês que estão aqui, mas o pessoal que estava aqui na outra. Então, a gente é diferente. Vamos deixar de trabalhar. Beleza. É isso. Sim, pode usar. Naquele dia, por coincidência, né, eu estava aqui na plenária ali ouvindo, e eu ouvi vereadores aqui dizer frases que me deixaram até muito triste, porque a gente sempre pensa que os vereadores estão aqui para deliberar a melhor coisa para o povo, e nem sempre os que estão aqui pensam assim. Às vezes pensam só em fazer algo para que possa prejudicar a administração de um município que tanto precisa andar para frente. E eu fiquei envergonhada naquele dia, fiquei envergonhada pelas palavras que foram ditas aqui, por causa desse 15%. Então, eu penso que, além de ser vereador, a gente tem que ter respeito com o nosso povo, né? A gente tem que ter respeito com ele. E saber que 15% vai vir toda semana para cá a autorização. E tem o quê? Tem salários para ser pago, tem pessoas que precisam, que trabalham, que precisam desse salário. E se nós aqui começar a achar tudo quanto é entrave, o que vai acontecer? O povo é que vai passar trabalho. Então, temos que ver sempre a melhor coisa para o nosso município. Não porque eu sou oposição ou situação. Eu tenho que ver o que é o certo e o que é o errado. Tá certo, dona Terezinha. Não, eu Obrigada. entendo vocês dois, e nós também, né, com o Zé, nós da oposição. Então, hoje, como oposição, nós vamos fazer aquilo que não fizemos na situação. É isso que eu quero passar para o povo. Se me permite, Vossa Pois não, Excelência, pois eu não. até gostaria de parabenizá-los, porque isso caracteriza aquilo que o nobre colega falou. Não existe politicagem aqui É dentro. verdade. É o respeito e a confiança que vocês estão tendo em dar essa liberdade para que ele faça através de decreto
e não fica encaminhando projeto toda semana para cá de suplementação. Agora, não me preocupa em nada, porque aqui na casa, ele vai ter que, trimestralmente, ele vai ter que mandar os balancetes para cá. Dá mais trabalho para nós, vereador. Mas nós indo ali, pegando toda a suplementação que ele faz através de decreto, Sim. nós vamos conferir onde é que está indo todo o dinheiro. Se 2019 a coisa não tiver do nosso agrado, nós vamos ter um diferente. Aí deixamos tudo por nossa conta. É verdade, não? Isso aí uma nós já boa. conversamos. Quero agradecer isso. Obrigado, presidente, também, gostei da opinião. Então, é o seguinte, a gente, né, vai estar fiscalizando. É claro que depois que passou, né, nem lá no primeiro poder, segundo e último aqui, né, não acontece essas coisas. Depois que foi, né, mas tudo bem. Então, nós estamos dando aquele voto de confiança, nós vamos apoiar, né, mesmo a gente, assim, indo e voltando, porque foi uma situação que deixa um pouco, assim, a gente pensando, analisando, e eu muito conversando com as pessoas, que foi o artigo 11, até que, né, ainda conversamos, sobre né, esse artigo, que mais ele me deixou complexo até o momento. Mas então tá, gente. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. A palavra continua. Enilson Reco vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, que a gente sempre pede, estamos aqui mais numa sessão. Queria cumprimentar, no nome dos vereadores, cumprimentar o presidente Valdir Trombin, em nome dele, cumprimento todos os vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, aqueles que estão nos assistindo na internet, aqui no plenário, nossos servidores da Câmara, o ex-vereador Marcão, o ex-vereador senhor Marcos Ferreira, seu Ayrton Zanato, o Hugo, a minha filha Mariângela, que hoje veio a primeira sessão do ano. Então, queria só dar uma rápida falada sobre esse assunto que o vereador Zezinho comentou aqui, sobre autorização para o prefeito suplementar até 50%. Né? Como nós já tínhamos conversado aquele dia ali nas mesas das comissões, uma rápida pincelada que eu di, todo município usa esses percentuais, né? E, claro, que para não vir, como o presidente falou, não vir toda semana suplementação aqui para a Câmara, a gente vai fiscalizar os decretos que ele fazer. Tem o outro órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas da União, então não tem nada escondido. Eu também não concordo com aquela redução que teve, né? Eu acho até aquele dia nós conversando que vocês deveriam, na época, ter votado contra, né? Mas... O vereador, aquela suplementação foi a primeira coisa que eu falei quando entrei nessa Câmara, que ia acontecer. Porque foi uma briga muito dada e faltava 4 meses para a eleição. Aí eles botaram a carta na mesa, claro que a gente não está falando para os vereadores que estão atuais, lógico, os passados. Aí a gente falou, não, gente, nós vamos viver só fazendo suplementação. Inclusive o Galo falou isso bem declarado, nós todos os vereadores, eu, Zezinho, Moacir, estava ali. Aí eles falaram, não, mas pode acontecer compra de voto. Olha o que pensaram na cabeça, gente. Aí, o que é que nós fizemos? Nós votamos 15%. Só que quando eu entrei nessa casa, eu falei, ó, não, com 15% vai vir toda semana suplementação. Eu acho que todos os vereadores viram falar. E está acontecendo. Eu acho que devia ter deixado 50%, continuava, ganhasse quem ganhasse, ninguém vai fazer sacanagem, e estava fluindo. E está dando essa discussão. Claro que não tem discussão, a gente vai aprovar, sendo bem para o teu município, tu vai aprovar. Só que tu sabe que saúde, 15%, vai estar todo mês atrasando o salário dos empregados. Não, como a gente já falou, Obrigado. Os outros prefeitos anteriores usavam esse percentual, o próprio ex-prefeito usou no primeiro mandato também. Então, foi um erro ter baixado aquilo ali. Mas, como eu disse, a gente também não estava aqui, não respondemos por atos. Eu acho que o correto deve ser seguido essa norma aí. Aqui também, só para fazer um esclarecimento, que eu até peguei na internet, que às vezes a gente faz aqui muita discussão, afinal, o que é uma suplementação?
A suplementação orçamentária, ainda tem um pouquinho de tempo, vou falar aqui. A suplementação orçamentária a nível de município nada mais é do que um pedido de autorização que os prefeitos fazem à Câmara Municipal para gastar recursos resultantes de anulação ou de superávit. No ano anterior, o orçamento do município é votado pelo Poder Legislativo, estabelecendo o valor estimado para as despesas e receitas do município. Ocorre que, no decorrer do exercício orçamentário, pode surgir necessidade de remanejamento de verbas de uma para outra rubrica ou um aumento da receita efetiva. Assim, para gastar os recursos que foram arrecadados a mais do que o previsto, os prefeitos pedem à Câmara autorização. Então, fica bem claro. Considere os recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, provenientes de excesso de arrecadação, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Então, a gente vai votar a favor desse projeto, por entender que já era usado, então, ficar como está, que fica uma coisa mais condizente com a lei. A palavra ainda. Rosângela vai fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, a quem eu saúdo por presidir essa sessão. Saudando, eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, à vereadora, ao meu pai, Marcos Ferreira, que se encontra aqui. Fico muito feliz por lhe ver aqui, pai. Né? Sempre seja bem-vindo, assim como os demais munícipes, quando vem a essa casa, ao nosso ex-vereador, o Marcão, seu Ayrton Zanata, fiquei muito feliz com a sua visita, seu Ayrton, ao nosso funcionário da casa, e a minha aluna já formada, né? Que se formou na quinta-feira, parabéns mais uma vez. Tá? Então, a questão do nosso projeto, como o Enison mencionou, e o vereador Zezinho também, sobre o artigo 11, né? É que nós tínhamos essas discussões aqui na casa, porque é de praxe mesmo, porque as comissões foram feitas para isso, para que a gente discuta os projetos para depois virem aqui ser votados. E depois ainda, quando o povo nos questiona, porque é de interesse do povo tudo que ocorre nessa casa, que a gente também saiba explicar para eles o que está ocorrendo. Porque eles, sim, têm o direito de saber o que está ocorrendo aqui nessa casa, que muitas vezes fica muito aqui. Então, nós temos que estar em alerta para estar podendo passar uma explicação bem correta para esse povo merecedor. Então, o que eu entendo do artigo 11, né, é um novo projeto, embora seja só mudando o nome do prefeito, porque os demais projetos já vinham iguais a esse, e o que tem de diferente é o artigo 11, que antes a suplementação era de 15%, né, que é óbvio que não se enquadra com os demais municípios. 15% é inviável que um prefeito possa fazer o seu orçamento anual com 15% na receita dele, tem que ser 50%. Os demais municípios já trabalham assim. Infelizmente, essa casa tomou uma postura, no meu ponto de vista, que estou chegando agora, irregular, né? Já que devemos trabalhar junto ao prefeito para que haja um desenvolvimento no nosso município. Então, acho que foi irregular, embora nós não estivéssemos aqui. Mas creio, né, que agora, em consenso com todos, e sabendo que ele vai precisar desses 50%, o nosso prefeito, para que ele dê continuidade nos trabalhos dele, é óbvio que nós vamos aprovar, né? E não vamos nem questionar. Até um dia, não sei se o vereador Zezinho lembra que nós estávamos ali, eu disse para ele, mas mesmo que eu fosse, né, a minoria, mesmo que eu fosse um voto, eu levantaria e dizia, 15% eu não voto. Eu não voto, né? Porque até foi questionado, mas aí vocês votaram, votamos unânime na época. Eu disse, lembra, vereador, eu não votaria. Não votaria. Não votaria e justificaria o porquê. Porque vocês vão encher a casa de suplementação. Porque aqui, né, a gente sabe que temos ideologias políticas.
e que defendemos as nossas ideologias. É óbvio que sim, com todo o respeito, vereador, que eu coloquei e coloco hoje novamente. E, ao mesmo tempo, já aproveito para agradecê-los, tá, por esse entendimento, porque é o correto. Tem que ser 50% para que haja um trabalho, sim. 15% é inviável. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra ainda continua livre. José Talau vai fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, as pessoas que se encontram nessa casa. Meu amigo Marcos foi 3 vezes candidato vereador aqui nessa casa. A gente 4 vezes. Uma vez ele teve problema na polícia, no dia da campanha polícia. Eu fui lá para tirar ele. Foi, não foi, Marcos? Ele sabe disso, é meu amigo. Eu só queria falar um pouquinho para a vereadora, que ela citou que ia levantar. Só que os 5 vereadores, a outra vez, não levantaram. Eles aprovaram e tenho certeza absoluta que, se tiver, eles vão aprovar de novo. Seja qual lado, se for o nosso lado ou o outro lado. Porque não é justo, 15%, todo mundo sabe. Mas eu quero também, presidente, quero agradecer ao senhor, que hoje eu fui representar a Câmara de Vereadores lá na Cachoeira. E quero... Até fiquei assim meio problemático, sabe? Eu fiquei meio aborrecido. Eu até não queria citar esse problema. Eu chegando lá, a gente chegou lá, já estava querendo começar. Estavam os deputados, nós tínhamos 3 deputados, deputado Zé Milton, deputado Dóia e o Iguite. Tinha os 3 deputados. E tinha até bastante gente, só que eu achei uma coisa, inclusive, feia. Achei feia, senhor presidente. Eu achei feio porque não estava nem o prefeito e nem o vice-prefeito representando. Isso é uma coisa que está mostrando que o nosso município não está prestando a estrada do Tenente da Praia Grande. Porque, inclusive, o prefeito de lá falou muito do prefeito daqui, que é o Gaiola. Ele citou muito o nome dele. Foi ou não foi? Alguém estava lá, viu? Ele ficou muito triste e aborrecido, porque ele tinha convidado. Tudo bem, eu sei que o que a senhora vai falar, que ele estava aqui na formatura. Mas ele tem representante. Ele tem representante, ele pode mandar o representante, o vice. Ou o vice ficar aqui, que lá era mais interessante. Posso um minutinho? Pois não. Justificando, a ausência do prefeito, é óbvio que essa audiência pública lá na Cachoeira, ela tinha um objetivo enorme, mas só que esse dia era a formatura dos 9º anos da rede municipal, sabe? Esse é um momento o qual não tem como justificar a ausência de um prefeito, de um vice-prefeito, de uma secretária da educação, porque é um momento o qual o município está ali prestando as homenagens aos formandos, aos pais dos formandos, aos familiares. Então, assim, o nosso prefeito João Batista Mesari foi muito feliz em ter ido à formatura do 9º ano na quinta-feira, e talvez faltou mandar alguém lá para a audiência pública, vereador. Mas, como professora da rede municipal, eu posso dizer o quão importante é uma formatura por um filho da gente e por um aluno, e os nossos representantes, tanto do Executivo, tanto do Legislativo, lá presente. Olha, é muito honroso. Vereadora, obrigada. Só que é o seguinte, tem um vice, e o vice não estava também. Já tem alguém. Aqui pode ser o prefeito, Sim, mas lá tem o vice. Aí eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Pode fazer. Será que alguém vai pedir voto no tenente e não vai precisar voto? É Isso óbvio que eu quero vai fazer, precisar, que o porque é uma município- comunidade aqui o do município nosso de Jacinto município. merece o tenente. E não tinha ninguém representando. Inclusive, nós estávamos 4, eu quero agradecer, vocês até eu entendo. Nós estávamos Vocês na são formatura, professora. assim como o prefeito também estava na Não, formatura. mas ele tinha que mandar um representante, vereadora. Tá. Ele Isso tem um de mandar, vice sim, para mas isso. estava Ele ali. tem um vice para isso. E o vice não estava ali Não também. estava na formatura. Então, aí ele tinha que o que é destinar. certo, não Então, estava. Então, tem que destinar alguém. Fala, Zezinho. Posso falar um pouquinho também, né? Então, eu ia comentar ali,
Mas como a pauta era mais, né? Eu queria uma parte depois também. Valeu. Né, eu acho também, eu No acho, horário eu todo, tenho depois eu vou querer certeza estourar, hein? que a falta da representação do nosso prefeito lá, ou do nosso vice, nem que eles não fossem, mandasse alguém que fosse lá, porque a nossa malha viária é maior do que da Praia Grande, né? E a Praia Grande já criou essa audiência pública, né? Beneficiando a todos nós, vieram aqui, né? Não pediram sacrifício, convidar a gente. Então, eu não sei se convidaram o prefeito, nisso eu também, não, mas acho que convidaram. Foi convidado. Né? Foi convidado. Então, e por mais que ele foi aqui, é importante, vereador, eu concordo que é importante, mas chega lá, e quanto a vocês, a você e o Enzo Reco, nós falamos a todas as pessoas, olha, essas duas pessoas não vieram porque eles têm a formatura dos filhos, e eles teriam, não, tudo bem. Foi Agora, falado. e o prefeito, não, a gente não está sabendo, né? Eu sei que vocês são da situação, né? E todos nós ficamos incógnitos sem saber como defender. Então, eu acho que ele falhou em não mandar um representante, qualquer um que fosse, né, um subsecretário ou a secretária de administração, né? Podia ser a secretária de administração, que faz parte lá na terra dela. Um minutinho. Bem, o tempo já está bem regulamentado. Eu gostaria que o vereador desse mais um término na palavra, mas eu penso assim, para amenizar a situação dessa discussão, para todos entender, eu vou passar a experiência que eu tenho para todos que estão aqui. Primeira coisa, se o prefeito se afasta, ele tem que ter alguém para representar ele. A primeira pessoa seria o vice-prefeito. Se o vice-prefeito está do lado dele, teria a terceira pessoa, que era o presidente do legislativo. A quarta pessoa, um vereador da situação, representar o prefeito nesse compromisso que é muito importante para nós aqui de Jacinto Machado. Então, não adianta nós ficar aqui, porque o vereador falhou aqui, o vereador falou ali, a falha começou pelo executivo. E fim de papo. Se tiver alguém para discutir comigo sobre esse assunto, eu discuto até amanhã, depois da sessão. Eu acredito que a falha vem de lá, e quando a falha vem de lá, nós não podemos brigar por aqui. Aqui, nós temos para acertar as coisas. E se nós começar porque não foi aqui, não foi aqui. Eu expliquei bem claro como é que foi o erro. Não interessa se aquele não foi, se esse não foi, se foi um vereador só da bancada que não quer me convidar para representar ele, eu não estou nem ligando. Agora, convida o líder da bancada dele e manda representar ele lá. Isso é muito feio. Se um dia eu for prefeito, se eu não for, mas tem alguém me representando. Posso falar um pouquinho? Presidente, dá mais 2 minutos aí. Tá. Não, assim, sobre aquilo ali, correto, né? Teria que ter um representante, então, de repente, foi uma falha. Até, pelo que eu vi também, essa audiência não foi muito bem organizada, foi organizada por um vereador da Praia Grande, mas não teve ninguém do governo também representando, né? Não sei, foram convidados ou talvez não compareceram. Foi convidado. Mas eu só queria, lá mas todos. mesmo o que eu queria falar é que o prefeito, comprometimento com a estrada ele tem, porque no primeiro ato que ele teve, quando foi na Secretaria de Infraestrutura, ele pediu para ser pago o projeto para continuar a estrada. Então, eu só queria lembrar isso aqui, que o prefeito pediu para o vice-governador agilizar o pagamento para aquela empresa Sotepa que faltava para finalizar o projeto, e eles fizeram. Então, é isso que eu queria lembrar para não ficar esquecido. Não, isso eu ouvi você falar aqui nessa Câmara, que tinha sido, só que eu estranhei, que não tem nenhum representante do Executivo. Isso eu achei, inclusive o prefeito, o Eliseu, eu acho que o Zelito, viram o prefeito da Praia Grande criticar lá. E com mérito, porque podia ter mandado um representante. Inclusive, eu falei para o Eliseu, olha, foi Eliseu, o vereador Eliseu ou o Zelito, se quisesse representar a Câmara de Vereador. E eles que falaram, vai você. Foi isso que não foi? Foi isso que mandaram. E eu representei a Câmara de Vereador. Meus parabéns. E deveria ter dito, estou aqui representando o Executivo. E eu falei. Olha que bonito. Parabéns. Eu falei. Eu pedi para os 2 vereadores da situação. Só um pouquinho, José. Não. Assim, eu acho que foi bem visto lá, tudo, correu tudo normal, só o que houve é que
o nosso prefeito falhou também, que ele podia ter mandado. Nós estávamos em 2 vereadores lá, inclusive eu sou o vice-presidente da Câmara, né? Podia representar. Então, houve uma falha. Isso é bem... Esperemos que não aconteça de novo, né? Mais outra vez. Tá certo. Certo? Obrigado, presidente. Eu também queria dizer que eu di uma palavrinha lá, né? Eu di uma palavrinha também para representando nós todos aqui, senão... Até só porque eles mandaram para nós parar, senão nós continuava lá. Senhor presidente, aí eu agora mudar de assunto, já falamos aí, já foi discutido. Eu quero fazer uma reclamação aqui na rua Exulino Pissoloto. Lá no fim da rua, uma ruazinha de entrada, sem saída, tem um esgoto aberto. E está vazando muito lá, está tendo um cheiro muito ruim. Então, pedi para o secretário, né, que vá lá dar uma olhadinha naquilo lá, porque eu tive passando lá e fica muito feio, e é chato e tem um mau cheiro que aparece por lá. Obrigado a todos, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que estão aí. A palavra ainda continua? Mais algum vereador? Pode fazer. Não, é que, a princípio, quando os 8 minutos eram para ser usados, e com muito respeito, senhor presidente, a sua pessoa, e ao regimento interno também, era para ser usado só a respeito do projeto 027, né, e foi visível que se estendeu para uma outra situação. Então, quando eu fui usar a tribuna, eu também gostaria de ter falado de uma outra situação, e eu respeitei para ser falado só do artigo 027. É só para isso, tá? Da próxima vez, então, ou fica aberto para todo mundo, ou não. Muito obrigada. A palavra continua ainda livre. E aqui nesta casa, quem manda é o presidente. Se eu autorizar para falar, qualquer vereador tem o direito. Tem mais alguém aí que não usou a palavra e quer usar? Se tiver alguém aí, Terezinha Zanata pode usar a palavra. Não, tem que usar a tribuna. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o senhor Valdir Trombin, aos meus colegas vereadores, a minha colega vereadora, a todos que estão presentes nessa casa. E, já que foi falado da audiência pública, eu vim aqui também com o objetivo de dar uma sugestão, que o próximo ano, lá para fevereiro, vai ser apresentado o projeto da estrada do Jacinto Machado Praia Grande. Então, que a nossa Câmara de Vereadores agilize, né, para fazer audiência pública lá no Tenente, né? Que a gente também se coloque à disposição, como os nossos colegas lá em Praia Grande fizeram, que nós também nos colocamos como interessados que somos, para fazermos a audiência pública de apresentação do projeto da estrada lá. E, quanto à organização, eu vou dizer assim, o que eu penso e o que eu observei lá na audiência pública. Eu achei que foi bem organizado. Foi feitos os convites, eles leram para todos ouvirem, os convites a todas as autoridades. Quem não veio por algum motivo. Ou não veio por negligência própria, ou não veio porque não pôde, mas também não se justificou. E as pessoas que lá falaram, que colocaram as suas ideias, colocaram assim muito bem e, vamos dizer assim, colocaram o sentimento de revolta e indignação que nós temos contra a classe política. Lá, os trabalhadores, né, que são pessoas agricultores, que trabalham, que lutam, que pagam os seus impostos, são sempre deixados de lado. Então, isso foi mostrado pelas pessoas que estavam lá representando o poder político da nossa região. Que nós estamos muito tristes, sim, que a nossa MESC aqui sempre fica sem vamos dizer assim, algo para alavancar o progresso da nossa região.
Muito obrigada. Mais alguém? Nesse momento, declaro encerrado o uso da palavra livre na tribuna, quando então passamos à ordem do dia. Em discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 27, de 25 de outubro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacinto Machado para o exercício de 2018 e dá outras providências, no valor de 35 milhões. Em discussão, senhores vereadores. Nada a discutir, eu coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Parabéns, vereadores. Apesar de toda a polêmica, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eu convoco os vereadores para uma outra sessão extraordinária, no dia 19 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, quando então nos reuniremos para tratar a seguinte ordem do dia: discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 27 de 2017. Agradecer a presença dos vereadores, das pessoas que estão no plenário, as pessoas que nos assistem. Meu muito obrigado e até amanhã às 19 horas.